Ok, então muito boa tarde a todos. Somos muito poucos, mas pronto, fica uma conferência intimista. Nesta altura do ano era mais do que previsível isto acontecer. De todo modo, não queríamos deixar de realizar esta conferência, que entendemos ser bastante importante e útil, não só para o direito de Macau, mas também para todas as pessoas que estudam estas matérias. As minhas palavras são apenas para agradecer aos tradutores, em primeiro lugar, que aqui estão, muito obrigada, às oradoras, à doutora Lidze e à doutora Teresa, que já é uma amiga da casa. A doutora Lidze é a primeira vez que aqui vem. Ambas irão falar sobre a temática da justiça restaurativa e da lei de prevenção do terrorismo, com especial enfoque, claro está, em Macau. Ambas também são docentes da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, com responsabilidades de coordenação a nível de cursos de doutoramento e de licenciaturas e mestrados, e ambas doutoradas também na área de Direito Criminal. Isto funciona como sempre, depois da apresentação das oradoras, teremos todo o gosto em abrir o debate para perguntas e respostas e comentários às respectivas intervenções. Tal como é comum, a doutora Lidze, apesar de falar inglês e compreender um bocadinho português, sente-se muito melhor a fazer a apresentação na sua língua materna. Portanto, ela fará a apresentação em mandarim. Peço que todos tenham este aparelhinho para ouvirem a apresentação. E a doutora Teresa falará em português com a respectiva tradução. E é tudo. Obrigada. Muito obrigada, muito boa tarde a todos, muito obrigada por terem vindo e por estarem aqui connosco no dia de hoje. É uma honra muito grande estar aqui na presença da senhora professora Lidze, minha cara colega, por quem nutro uma grande estima. E, portanto, nós iremos fazer uma apresentação sobre justiça restaurativa, por um lado, e sobre a lei de prevenção e repressão dos crimes de terrorismo. Daquilo que me compete, falarei então sobre a justiça restaurativa, sobre o respectivo conceito e sobre os modelos de justiça restaurativa, nomeadamente sobre aquilo que nós temos aqui em Macau, e também falarei sobre, no final, a relação entre a justiça restaurativa e os crimes de terrorismo. Será que são duas temáticas completamente dispares? Ou será que conseguimos encontrar algum elo de ligação entre elas? Pois bem, de acordo com John Braithwaite, a justiça restaurativa pode ser definida como um processo que pretende trazer conjuntamente as partes afetadas por um determinado crime. E, portanto, estamos aqui a pensar sobretudo na vítima e no agente. E o grande propósito consiste em permitir à vítima que se possa expressar no âmbito desse processo, demonstrando o mal que o crime acabou por afetá-la, e, portanto, eles participam dando o seu preciso acordo, e o grande propósito é precisamente o de poderem, então, encontrar a melhor forma de reparar os danos causados pelo crime. Na verdade, pretende-se restaurar as vítimas, e quando nós dizemos que se pretende restaurar as vítimas, os agentes e a sociedade, queremos com isto dizer que queremos alcançar não apenas uma paz pessoal, para as vítimas e para os agentes, mas também uma paz social quando nós pensamos em toda a sociedade. Restaurar, na verdade, significa principalmente, significa permitir à vítima, e quando nós pensamos na vítima, a possibilidade de se exprimir. Porque, como nós sabemos, há muitas consequências que advêm do crime que são, de facto, irreparáveis, que, por muito que se tente, não é possível apagá-las da memória da vítima ou dos sentimentos da vítima. Mas a vítima pode ter uma necessidade de se exprimir, de demonstrar ao agente todas as consequências que o crime lhe causou e, portanto, muitas vezes, simplesmente a possibilidade de se exprimir acaba por ser o meio que ela encontra para poder fazer o seu luto daquilo que ela passou, por aquilo que ela vivenciou. Portanto, essa possibilidade de expressão é, de facto, muito importante. Por outro lado, no que diz respeito ao agente, quando ele participa num processo restaurativo, ele vai poder entender as consequências do crime na pessoa da vítima, vai poder absorver essas consequências e, quiçá, arrepender-se por aquilo que fez e pedir perdão. E muitas vezes para a vítima o perdão é muito mais importante até que qualquer tipo de compensação de caráter económico. Por outro lado, também falamos nas comunidades, porque não apenas a comunidade em geral, a comunidade de onde todos fazemos parte, sente a necessidade de ver a vítima apaziguada após passar por um processo de caráter criminal, mas também as próprias pessoas que são pessoas próximas à vítima, próximas ao ofendido, querem que a situação fique resolvida da melhor forma possível. Portanto, é por isso que nós dizemos que temos aqui
Por um lado, uma preocupação com a vítima, com o agente, mas também uma preocupação com a própria comunidade, aspecto que será particularmente importante quando pensarmos no relacionamento entre justiça restaurativa e terrorismo, ao qual eu passarei daqui a pouco. Uma primeira grande questão que poderá colocar-se consiste em saber como é que nós vamos interligar uma justiça restaurativa com a justiça tradicional, com a justiça penal tradicional. E a resposta inicial que nos surge para resolvermos este problema, o tal elo de ligação entre estas duas formas de pôr em prática a justiça, será encontrada com o recurso ao artigo 40 do Código Penal, nomeadamente, independentemente de tudo mais, às próprias finalidades previstas e reconhecidas para as penas. Pois, como nós sabemos, as penas têm como finalidade, sobretudo, a de prevenção geral positiva, mas também, sobretudo, a de prevenção especial positiva. Pois bem, quando nós pensamos na prevenção geral positiva, o que nós queremos é que, quando seja aplicada uma pena, a comunidade se sinta apaziguada, sinta que as normas existem, que elas são colocadas em prática. E quando pensamos na prevenção especial positiva, o que nós pretendemos é que o agente perceba algo, em virtude da consequência do cumprimento da pena, e que, portanto, possa reinserir-se na sociedade, não voltando a delinquir, a chamada ressocialização do agente. Pois bem, quando nós pensamos na justiça restaurativa, também havendo a voluntariedade de participação dos diversos envolvidos, havendo o seu acordo e chegando-se a uma solução que seja aceitável por parte da vítima, a própria comunidade vai se sentir apaziguada. Mas, por outro lado, na ótica do agente, o agente, ao ser confrontado com as consequências do crime que ele acabou por praticar, ele acaba também por perceber o mal que ele causou e, quiçá, acabará por mudar de comportamento. E, portanto, inserindo-se melhor na sociedade e não voltando a delinquir, que é o que se pretende também com a justiça penal tradicional. Quando passamos aos diversos modelos que se inserem sob a égide da justiça restaurativa, embora existam mais do que estes que eu vou agora salientar, há 3 que são os modelos básicos ou mais conhecidos. Estes modelos são a mediação penal, os cycle sentencing e os chamados family group conferences. Quanto à mediação penal, a mediação penal é um processo em que intervém o agente, intervém a vítima e intervém também o mediador. O mediador é um terceiro neutro e imparcial que vai promover encontros entre o agente e a vítima, tantos quantos necessários, com o propósito de permitir à vítima precisamente expressar-se, ao agente ouvi-la e também expressar-se, e chegarem a um acordo sobre a melhor forma de reparação da questão criminal. Relativamente aos cycle sentencing, eles são encontrados sobretudo e são colocados em prática sobretudo em comunidades aborígenes, por exemplo, do Canadá, onde a própria comunidade desempenha um papel muito importante em cada pessoa, em cada indivíduo. E aí, pese embora a questão tenha um caráter criminal, permite-se que, de alguma maneira, o problema criminal seja devolvido à comunidade. A comunidade, neste caso, inclui não apenas o agente e a vítima, mas inclui os familiares do agente, os familiares da vítima, os anciãos, que desempenham um papel muito importante, e há uma chamada talking stone. É uma pedra que vai passando de mão em mão, isto desde já no sentido simbólico, permitindo a que cada pessoa fale e expresse as consequências do crime para si próprio, pois os próprios amigos e familiares do agente e da vítima sentirão ou terão sentido diversas consequências como prática do crime. Contudo, no final, é perfeitamente possível que depois o processo seja então reencaminhado para o juiz para tomar a decisão final sobre o mesmo. Contudo, espera-se que estes cycle sentencing sirvam eles próprios de sentença para o agente, porque ao ser exposto perante a sua comunidade, será também para ele um momento de vergonha e de consequente arrependimento por aquilo que fez. Quanto aos Family Group Conferences, este modelo é um modelo que nós começamos por encontrar, mas que já vai sendo expandido por diversos ordenamentos jurídicos, mas começamos por encontrar na Nova Zelândia, também no âmbito de comunidades aborígenes, nomeadamente as tribos Maori. E depois, entretanto, passou rapidamente a ser adotado na Austrália e hoje em dia já vemos várias manifestações do mesmo, nomeadamente aqui em Macau, que eu já falarei a seguir. Ora bem, o que é que se passa e quando é que é colocado em prática, ou quando é que são colocados em prática, os chamados Family Group Conferences? São colocados em prática quando nós temos delinquentes menores. O grande propósito é precisamente o de procurar resolver a questão criminal, colocando em conjunto o delinquente menor, a vítima, mas também os apoiantes da vítima, outros intervenientes, o moderador, o chamado facilitator, mas também os próprios familiares do jovem. E a grande vantagem que decorre daqui é que o jovem vai perceber não apenas o mal que ele causou com a sua conduta, mas vai perceber que essa conduta também afetou os próprios pais. E quando nós pensamos em jovens, estamos a pensar em pessoas que estão a formar a sua própria personalidade, portanto será muito importante que percebam as consequências dos seus atos também na pessoa dos pais. Pois bem, e aqui em Macau? O que é que nós temos aqui em Macau?
dentro desta ideia ou desta moldura da justiça restaurativa. Eu gostaria de salientar duas figuras, as quais são encontradas. A primeira, no regime tutelar educativo de jovens infratores, portanto, estamos a falar da Lei 2/2007, e a segunda, encontrada na Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, a Lei 2/2016. No que diz respeito à primeira situação, a propósito do regime tutelar educativo de jovens infratores, falaremos da chamada reconciliação com o ofendido, e no que diz respeito à Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, falaremos da reunião de conciliação. Pois bem, comecemos pelos menores. Como sabemos, os menores até aos 16 anos são considerados inimputáveis. São, portanto, incapazes de culpa. São incapazes de culpa porque a culpa consiste num juízo de censura à personalidade do agente, que dá origem ao facto e que se expressa no facto, mas sendo um juízo de censura a uma personalidade, nós temos que ter uma personalidade minimamente formada. Pois considera-se que os jovens até aos 16 anos não têm ainda a sua personalidade minimamente formada, está ainda em formação. De modo que não será, de facto, propício, para já, não é possível fazer um juízo de censura à personalidade que não está minimamente formada, mas não será propício aplicar-lhes uma pena de prisão. De qualquer forma, não entenderiam o efetivo alcance de uma pena de prisão. Mas a pena de prisão sempre teria um efeito estigmatizante. E, por outro lado, a própria prisão, por muito que nós, teoricamente, lhe encontremos várias finalidades muito positivas, na prática acaba também por ter um efeito criminógeno. De modo que, se nós pudermos evitar que um jovem vá para a prisão, tanto melhor será para a nossa sociedade da amanhã. Por isso mesmo, e neste contexto de formação de uma personalidade, faz todo o sentido pensarmos em medidas que sejam apropriadas a este desenvolvimento a que o menor está a passar em determinadas alturas da sua vida. Daqui decorrem diversos benefícios destas medidas de justiça restaurativa para os menores. De facto, em 2007, o nosso legislador aqui em Macau veio prever uma medida que está, sem qualquer margem para dúvidas, inserida nesta filosofia restaurativa, que é a figura da reconciliação com o ofendido, e passarei a explicar em breves palavras porque é que é tão importante esta medida, mas em que aspecto é que poderia eventualmente haver aqui alguma alteração. Bom, a nossa lei, o Regime Tutelar Educativo de Jovens Infratores, de 2007, como já fiz referência, tem então dois artigos muito importantes a este respeito, o artigo 19 e o artigo 20, que vêm então prever que a reconciliação com o ofendido consiste na convocação das pessoas envolvidas na prática da infração. Em primeiro lugar, e quem são as pessoas envolvidas na prática da infração? É o próprio jovem, é a vítima, portanto, é o jovem, é o ofendido, mas também são, de acordo com a própria lei, os pais do jovem que devem então participar nesta reconciliação com o ofendido. Também devem participar, para além do jovem, os seus pais e o ofendido, um técnico da área do serviço social e mais quem o juiz assim entender. Pois bem, então o grande propósito desta reunião de conciliação é, tanto quanto possível, convidar todas as pessoas que eu acabei de referir para fazerem parte dessa mesma reunião, de modo a, agora há ali uma palavra-chave nesta definição, de modo a apoiar o jovem a não repetir factos ilícitos, fazê-lo sentir o desvalor da sua conduta e, portanto, poder alterar a sua conduta, pedir desculpas ao ofendido e, de modo a que o ofendido possa aceitar essas desculpas. Ora, a palavra apoio desempenha aqui um papel fundamental. E porquê é que desempenha um papel fundamental? Faz-nos recordar de imediato a figura que nós encontramos na Nova Zelândia, dos Family Group Conferences, onde precisamente se destaca o apoio a ser dado ao menor. De que forma? No final da Family Group Conference, levada a cabo na Nova Zelândia, o que se faz é, decorre um processo em que há uma partilha de alimentos. Esta partilha de alimentos é algo bastante simbólico e o grande propósito da partilha de alimentos é dizer ao jovem: atuaste de forma errada, já percebeste a consequência dos teus atos, mas és um de nós. Ou seja, fazer com que o menor não se sinta persona não grata, mas sim parte daquela comunidade. Se nós pensarmos que estamos a lidar com menores que estão a formar a sua personalidade, se nós os colocarmos de fora do âmbito de tutela da própria comunidade, o menor vai se sentir como uma pessoa que de facto está de fora e poderá então continuar por um caminho mais incorreto. Mas pelo contrário, se ele sentir como parte integrante da comunidade, que o desculpou, que o aceita de volta, isso poderá ser bastante profícuo em termos de desenvolvimento da sua personalidade. Queria também salientar que aqui em Macau, aquilo que nós verificamos é que, pese embora todos os aspectos positivos que eu já salientei, esta medida é uma medida que é uma sanção, pois é uma medida tutelar educativa, uma das medidas tutelares educativas. E é, portanto, aplicada pelo juiz. O juiz a aplica ou oficiosamente ou mediante proposta dos técnicos ou dos serviços de reinserção social.
Todavia, apesar disso, a voluntariedade está sempre protegida, pois, para que ela possa ser colocada em prática, é preciso que o ofendido dê o seu consentimento. Quem medeia a conferência aqui em Macau é o próprio juiz do processo ou um técnico dos serviços de reinserção social. Verifica-se então que, consoante o número de presentes, consoante as pessoas presentes e consoante o próprio modus operandi, esta figura aproximar-se-á mais dos Family Group Conferences ou, quem sabe, da própria mediação penal. O seu grande propósito é que o menor, no final desta reunião, apresente desculpas por aquilo que fez, possa eventualmente avançar-se com uma compensação económica ao ofendido, possa eventualmente exercer algumas atividades de caráter social em prol de instituições sem fins lucrativos, ou podem ainda vir a ser aplicadas regras de condutas ao menor. Pois bem, segundo aquilo que nós acabamos de verificar, esta medida, quando é colocada em prática, ela poderá, de facto, envolver os próprios pais do menor, o que realmente é um aspecto muito importante que irá fomentar o arrependimento por parte do menor. Mas também é verdade que quando se tenta aplicar a medida, e atenção que todas as medidas tutelares educativas são escolhidas em função da pessoa do menor, portanto o juiz escolhe sempre a medida mais apropriada para aquele menor, mesmo quando o juiz decide aplicar uma medida tutelar educativa de reconciliação com o ofendido, se eventualmente chegar à conclusão que ela não está a produzir os efeitos almejados, pode, portanto, alterar depois então a medida tutelar educativa aplicada. O que eu gostaria de salientar é que aqui em Macau os serviços de reinserção social desempenham um papel muito importante, pois são eles que, através de um relatório prévio, vão sugerir a aplicação desta medida ao juiz e muitas vezes o juiz segue precisamente aquilo que consta ou não do relatório social. Este relatório social é, de facto, muito importante por este motivo e a própria sentença, nestes casos, tem que ser obrigatoriamente precedida por um parecer dos técnicos de reinserção social. Por outro lado, nós também já vimos que quem vai trabalhar como moderador será ou o juiz ou o técnico de reinserção social. Isto quer dizer que aqui em Macau os serviços de reinserção social desempenham um papel muito importante para promover a aplicação desta medida. Passamos à minha modesta opinião sobre o assunto. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Eu tenho a dizer, em primeiro lugar, que a medida que nós encontramos aqui em Macau é de facto muito positiva. Não há qualquer margem para dúvidas que ela foi beber as suas fontes à justiça restaurativa. Contudo, se nós não esquecermos que é uma medida que é aplicada pelo juiz, no meu entender, ela não devia ser efetivamente a conclusão final ou a sanção aplicável a estes factos. Deveria, portanto, haver um momento de diversão do processo para instâncias extrajudiciais, permitindo que um terceiro neutro e imparcial levasse a cabo este tipo de Family Group Conferences, depois fosse elaborado um relatório levado ao conhecimento do juiz, que então sim, e agora sim, tomaria a decisão final sobre o caso. Ver esta medida como uma sanção é que não me parece o correto. A medida tem que ser um meio através do qual se consiga alcançar um determinado resultado. Contudo, apesar deste pequeno reparo, devo dizer que é uma medida muito bem conseguida no nosso ordenamento jurídico. O IDIU diz quanto à Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica. Aqui já não posso dizer exatamente o mesmo que acabei de dizer até há pouco. Porquê? Porque, em primeiro lugar, quando nós começamos a analisar a lei, ficamos muito satisfeitos, porque verificamos que logo no artigo 3º se encontram as finalidades restaurativas como salientadas pelo nosso legislador. Portanto, como ponto de partida, esta é uma lei muito importante, pois vem salientar claramente, não só uma vez, mais do que uma vez, as finalidades restaurativas, o que demonstra que o nosso legislador está atento a este tema. E há muitos anos que temos vindo a defender que, de facto, também nos casos de violência doméstica, a mediação penal pode ser perfeitamente aplicável, pese embora, e na altura não era, mas agora já é, o crime seja de natureza pública. Esse aspecto, para mim, não evita a possibilidade de se recorrer a mecanismos de justiça restaurativa. O problema é que nós temos que adaptar os propósitos da justiça restaurativa aos problemas muito concretos da violência doméstica. E porquê é que eu o digo? Porque o nosso legislador, pese embora tenha sido guiado por muito bons propósitos, no artigo 3º, número 4 desta lei, vem dizer que podem ser utilizadas várias medidas interdisciplinares, nomeadamente de natureza restaurativa, mas cujo propósito, trazendo a vítima e o agente em conjunto para resolverem a questão, o grande propósito é o de serem estabelecidas as relações entre a vítima e o agressor. E aqui é que eu acho que está um grande problema, é aqui que eu não concordo, é neste aspecto que eu não concordo com a previsão da nossa lei, e eu já passarei a explicar porquê.
Mas, portanto, o propósito seria bom, pôr em prática as finalidades restaurativas, tudo bem, só que quando se diz que o grande objetivo é o de serem restabelecidas as relações entre o agente e a vítima e o agressor, aqui é que eu tenho as minhas dúvidas, já falarei sobre isso a seguir. E, justamente, esta lei prevê as chamadas medidas restaurativas. Pois bem, o que é que diz esta lei no seu artigo 29 e no seu artigo 30 como tópicos principais dentro destas medidas restaurativas? Diz-nos que, precisamente, quando ocorrer a suspensão provisória do processo, ou melhor, no âmbito da suspensão provisória do processo, o juiz de instrução poderá convocar, a requerimento do Ministério Público, do arguido, do ofendido ou do assistente, uma reunião de conciliação entre o arguido e o ofendido. E qual é que é o propósito, qual é que é o objetivo final desta reunião de conciliação? O objetivo é o de fazer sentir ao arguido o desvalor da sua conduta, proporcionar-lhe a oportunidade para expressar o arrependimento e obter o arrependimento por parte do ofendido. Aqui no número 2 temos uma solução correta para que seja colocada em prática, é preciso o consentimento de ambas as partes. Tudo bem. Mas, quando nós procuramos saber pode ser a consequência da aplicação desta medida de caráter restaurativo, conforme se diz na lei, temos duas consequências processuais possíveis. Uma delas será a do arquivamento do processo, não podendo ser reaberto, se considerar estarem cumpridas as exigências de prevenção que, ao caso, se façam sentir. Aqui é que eu acho que a solução não é, de facto, a mais correta. Eu já passarei a explicar. Se nós compararmos esta solução que nós temos em Macau com a que nós tínhamos em Portugal, porque em Portugal já houve uma solução de caráter restaurativo, previam-se chamados encontros restaurativos, numa lei de 2009, respectivo artigo 39, que foi, entretanto, revogado, eu já passo a explicar porque ele foi revogado. Há aqui semelhanças, mas também há diferenças importantes. Quando começamos a ler o já revogado artigo 39 desta lei em vigor em Portugal, que já não está mais em vigor, o artigo 29 está a lei, verificamos que também poderia ser colocado em prática durante a suspensão provisória do processo, acrescentando que também poderia ser quando o cumprimento da pena. Seria um encontro entre o agente e a vítima, tudo bem, havendo o consentimento de ambos, até aqui tudo igual. Mas agora, quando nós olhamos precisamente para o objetivo, para a finalidade da medida, já alguma coisa muda. Pois aqui previa-se que teria em vista restaurar a paz social, tendo em conta os legítimos interesses da vítima. Por outro lado, sabemos que este artigo 39 foi, entretanto, revogado pela Convenção foi revogado quando entrou em vigor, na ordem jurídica portuguesa, a Convenção de Istambul. A Convenção de Istambul foi aprovada em 2011, pouco depois entrou em vigor na ordem jurídica portuguesa, e acabou por levar à revogação do artigo 39, porque nesta Convenção prevê-se a proibição de processos alternativos de resolução de conflitos obrigatórios, nomeadamente para casos de violência doméstica. Então o legislador entendeu que tinha que revogar o artigo 39. Na minha modesta opinião, não teria sido necessário ao legislador português revogar o tal artigo 39. Para já, não seria uma solução de caráter obrigatório, mas sempre dependendo da vontade de ambas as partes. Mas, para além disso, visava sobretudo o interesse da própria vítima e era levado a cabo por um mediador penal. E quanto a Macau? Nós já vimos que no que diz respeito a Macau, nós não temos esta preocupação diretamente vertida na lei de se procurar uma medida que atue no interesse da vítima. Já vimos que o grande propósito é o de permitir que o agente perceba o mal que os seus atos acabaram por praticar, para que se arrependa, para que peça perdão e para que obtenha o perdão. Sucede que esta tal conciliação que nós prevemos aqui em Macau, ela, o que é que fará? Ela fará com que, eventualmente, o processo possa ser definitivamente arquivado. Ora, na minha opinião, esta solução consubstancia um gravíssimo erro jurídico, porque parte de uma premissa incorreta de que, nos casos de violência doméstica, é possível chegar a uma conciliação. Bom, não quer dizer que não seja possível, mas essa conciliação, quando se verifica, muitas vezes vai dar origem a outros atos de violência doméstica ainda mais graves do que aqueles que já ocorreram. Porquê? De acordo com a forma como esta solução está aqui encontrada, onde nem há intervenção de um mediador penal preparado para o efeito, aquilo que se prevê é que a consequência será do arquivamento do processo, ou seja, vai-se permitir que o arguido, simulando eventualmente um grande arrependimento por aquilo que fez, consiga convencer a vítima desse seu arrependimento, a vítima aceita o perdão e, em virtude disso, o processo seja definitivamente arquivado. Ora bem, na minha opinião, esta solução acaba por deixar a vítima completamente nas mãos do agressor e desprotege-a, ao contrário daquilo que deveria ser feito. De facto, há o chamado ciclo de violência doméstica, algo que tem sido apreciado e tem sido estudado em termos de dados empíricos e análises estatísticas um pouco por todo o mundo, e está mais do que provado que, em termos estatísticos,
Cada vez que alguém é vítima de violência doméstica, aumenta sobremaneira a probabilidade de voltar a ser vítima e os atos são cada vez mais graves do que os atos anteriores. Portanto, pergunto, será necessário esperar pela morte? Porque isto faz-me lembrar aqui um caso, infelizmente, muito recentemente nos meios de comunicação social portugueses, foi feito um levantamento do conjunto e do número de vítimas que já morreram nas mãos dos seus agressores, que não eram pessoas estranhas, eram precisamente pessoas com quem tinham relações muito próximas e, portanto, são situações de mortes na decorrência de violência doméstica. Há várias situações que são elencadas pelos meios de comunicação social com as histórias das vítimas. Tive dificuldade em escolher uma. Escolhi esta, podia ter escolhido outra, porque todas elas são igualmente demonstradoras, são igualmente claras neste sentido. Portanto, temos aqui a história de Ana Maria Silva, que morreu este ano, 2019, e cuja história era esta, basicamente. Ela teve um relacionamento com uma pessoa durante 8 anos. Esse relacionamento durou 8 anos, e quando ela pôs termo a esse mesmo relacionamento, o homem com que ela vivia começou a mandar-lhe mensagens, a dizer que queria voltar a ter um relacionamento com ela, que não queria perdê-la, mandou mensagens, telefonemas, perseguiu-a e passou à fase das ameaças, dizendo: se não és minha, não serás de ninguém. Até que ela acabou por apresentar queixa às autoridades competentes, mas nada foi feito a seu favor. Certo dia, ano 2019, a pessoa em causa, a tal pessoa que a ameaçava, que lhe mandava mensagens, que dizia que queria voltar para ela, acabou por esperá-la à porta de uma discoteca, onde ela saiu acompanhada de outro senhor e disparou na direção dos dois. Ela morreu, ele não morreu. Portanto, isto para dizer que os casos de violência doméstica normalmente acarretam um crescendo em termos de violência e não se pode presumir de ânimo leve que vai haver ali uma conciliação repleta de flores e repleta de amor, porque muitas vezes o que vai acontecer vai ser precisamente isto, matar por amor. Pois bem, passemos ao último tópico e não quero tomar-vos muito mais tempo, estou mesmo a terminar a minha comunicação. Gostava agora, depois de ter falado sobre modelos de justiça restaurativa que possam ser colocados em prática durante o próprio processo, gostava agora de falar das soluções de justiça restaurativa colocadas em prática a quando do cumprimento da pena. Pois que este tema já não é novo, ultimamente tem-se falado bastante sobre isso, mas agora, fazendo aqui a ponte com a questão do terrorismo, gostaria de dizer que, de facto, embora a justiça restaurativa não seja, digamos que a grande panaceia que vai resolver todos os problemas de caráter criminal, pode ser um importante complemento à justiça criminal, nomeadamente em casos de criminalização em massa. Porquê? A grande vantagem será diminuir o ódio intercomunitário em virtude de um ataque terrorista. Imaginemos, por exemplo, a título meramente exemplificativo, um ataque terrorista que tenha tido como mote o extremismo islâmico. Como é que se pode resolver a questão? É que, em boa verdade, e já volto aqui, em boa verdade, na própria sociedade, há aqueles que podem vir a ser vítimas inocentes de quem se tenha sentido afetado por este ataque terrorista, ou seus familiares ou não. Porquê? Se, por exemplo, o ataque terrorista tiver provindo de alguém que pertence a uma determinada etnia ou acaba por professar uma determinada religião idêntica ao do agressor, talvez os restantes membros da comunidade possam ter uma necessidade de alguma forma, se vingarem sobre pessoas absolutamente inocentes. E aqui, sobretudo, nós olhamos para a própria comunidade, para o bem que estas medidas podem trazer para a própria comunidade. A doutrina tem vindo a defender os chamados Victim Impact Panels. Estas soluções visam colocar no mesmo espaço um grupo de vítimas, por exemplo, de um ataque de um crime de terrorismo ou outro, e um grupo de vítimas, um grupo de agentes que tenham cometido crimes semelhantes. Não pedimos que sejam exatamente as mesmas vítimas com os seus agressores, não pedimos que sejam exatamente pessoas interligadas pelo mesmo crime, mas por crimes semelhantes. Qual é que é o grande propósito? É que muitas vezes a vítima precisa de facto se exprimir, quer falar, quer contar a sua história, e quem diz vítima diz a vítima sobrevivente ativa, ou diz, por exemplo, os familiares de quem tenha morrido em virtude, por hipótese de um ataque terrorista, quer se exprimir, quer se encontrar com quem tenha eventualmente cometido um crime semelhante, mas não quer ver quem cometeu aquele crime em concreto. Por outro lado, pode perfeitamente acontecer que naquele caso concreto, por exemplo, se pensarmos num ataque bombista, a pessoa, o terrorista, já tenha morrido e obviamente não poderá então falar com ele. Então é uma forma de permitir à vítima a possibilidade de se expressar e permitir a agentes de crimes semelhantes, pelo menos ouvirem de vítimas de crimes semelhantes, todas as consequências que esse ato lhes causou. Será muito benéfico não apenas para a vítima, que se pode expressar, não apenas para o agente, que pode ouvir, pode apreender algo,
até porque um dia provavelmente vai voltar à liberdade e, portanto, queremos que volte tanto quanto possível numa situação em que esteja reintegrado na própria sociedade, mas, sobretudo, a comunidade será a principal beneficiária deste tipo de medidas. Para concluir, então, tenho a dizer que a justiça restaurativa, de facto, é muito importante, não apenas para o agente, não apenas para a vítima, mas também para o vértice deste triângulo, que é a própria comunidade a que todos nós pertencemos. Gostava de dizer que, na minha modesta opinião, o legislador de Macau poderá perfeitamente apetrechar o ordenamento jurídico de medidas baseadas na justiça restaurativa, seja a mediação penal, seja precisamente a reconciliação com o ofendido, que nós falámos há pouco, no âmbito do regime tutelar educativo de jovens infratores, ou ainda pensar na criação de medidas de caráter restaurativo no momento pós-sentencial, no momento do cumprimento da pena. Muito obrigado pela vossa atenção. So, it's my turn? Okay. Bordada. Muito obrigada pelo convite da Conceição Fundação Cunha e por os estudos interessantes estar aqui hoje. 但是我只能说这么多了。非常荣幸今天来到这里。那我的题目其实和 Professor Teresa 的题目，我们俩在谈到这次跟大家的交流的时候，我觉得非常有意义。因为2年前的时候，我曾经在澳门举办过一个这个恐怖主义犯罪的研讨会。那在这个研讨会中，大家就谈到恐怖主义这么严重的犯罪，而一次罪行会有这么多的被害人，有没有恢复性司法的空间？那我们就当时我邀请了加拿大来的一个反恐怖主义的专家，那他就提到呢，还是非常的有必要。比如说，现在的恐怖主义的那些行为人，往往是非常年轻的年轻人。很可能是移民到，比如说欧洲发生的恐怖主义犯罪，是那些父母移民到欧洲，他们跟过去，但是又找不到一个自己的位置，然后又有自己的一些宗教的、种族的原因，所以他们实施了一些恐怖主义行为。那这些人呢，可能实施的不是那种爆炸性的、自杀性的恐怖主义袭击，那他将来还会有一个重返社会的问题。如果在这样的人中进行一些恢复性司法的讨论，那么使他认识到自己的行为并不是像他想的那么正义，他带来了很多的痛苦，可能对于他将来不要再成为社会的麻烦，甚至为社会做出贡献，还是有帮助的。那刚才这个 Teresa 教授也讲到了，对于被害人来说，那么他通过这样的途径来表达自己受到的这些伤害。我觉得也确实是很有必要。那我今天想跟大家主要想分享的内容呢，是我们怎么样通过修改刑事诉讼的刑事的立法，使得我们尽量有少一点的这个恐怖主义犯罪发生，有少一点的被害人出现啊。那我今天因为时间的原因呢，我主要谈一下我们澳门I think I hope Portuguese one. Sorry. Yeah, maybe. 因为我讲不了葡文，所以我OK. Yeah. 我今天主要跟大家介绍的呢，就是澳门2007年的这个2006年第3号的预防和遏制恐怖主义犯罪的法律，以及2017年它的修改。那么修改之后，现在我们还认为，从这个联合国的这个决议，以及欧盟的框架协议，关于恐怖主义的框架协议和其他的比较法的研究来看，我们澳门的刑法中关于恐怖主义的罪名还有哪些可以改善的空间？那首先大家看到的就是一些非常恶性的恐怖主义事件。那可能我们第一个疑问就是，
恐怖主义和一般的暴力性的犯罪，比如说放火的犯罪，或者是杀人的、杀很多人的犯罪，它到底有什么不同？那我们在澳门的2006年第3号法律中已经明确地指出，恐怖主义在我们澳门的法律中包括了对内的恐怖主义和国际恐怖主义这样2个范畴。那么它的目的，因为我们讲一般的杀人，可能我们2个有什么过节或者有什么仇恨，所以我对你实施了剥夺你生命或者甚至是伤害身体完整性的行为。但是恐怖主义不是的，恐怖主义选择的实施目标和它的犯罪目的是2回事，它有一个超越行为以外的特定目的。那这个特定目的在我们2006年第3号法律中其实是有规定的。对于我们澳门地区的恐怖主义来说呢，它的特定目的叫做以暴力阻止变更或颠覆。对不起，可能大家都看不太啊。这个已经在澳门特区确立的政治、经济和社会制度，或者迫使公共当局做出一些放弃或者容忍他人做出一个行为，或者威吓到某些人群或者一般公民。那大家可能会马上联想到我们最近在香港发生的那个事情。那在香港的那个很多人起来暴动，他提出了5大诉求，这个会不会属于这个恐怖主义犯罪里的特殊目的呢？我们觉得，至少我觉得可能还不能算是，因为他提出来的是一些对于政府改进他的这个管制的一些要求，但是并不能理解为他要这个变更或者颠覆在本地区存在的一个政治制度。因此，把香港的这个行为呢，他虽然做出了一些很像恐怖主义犯罪的，比如说他放火，他破坏了公共交通的设施，他砸了地铁站，但是因为他不太容易满足关于特定目的的要求，不能认为它是恐怖主义啊。还有呢，国际恐怖主义就是他的行为所针对的不是我们本地区的秩序，但是他可能会威胁到国际社会的，比如说一个国家的完整性啊，或者颠覆一个国家或者国际组织的机构。比如说有一些恐怖主义犯罪是对于联合国的机构来进行的，那么它也是恐怖主义。因此，这是我们各国关于普遍管辖权、各国对于这个国际义务的一个要求。因此，我们的澳门的刑事诉讼法规定了这样的2种基于这2种特定目的的恐怖主义的定义。那么它的行为呢，必须是一些比较严重的行为。那澳门呢，一共列出了6种行为。其实这6种行为基本上已经涵盖了恐怖主义的主要的行为，比如说侵犯生命的行为，或者身体完整性的行为。还有呢，就是妨害运输安全、通讯安全的犯罪，比如说使得道路瘫痪，不能够正常的运行。还有呢，故意产生公共危险的犯罪，比如说投毒啊等等的。破坏交通通讯工具、交通通道、公共设施，还有最近比较新的会出现的，各国也比较关注的，就是一些生化武器、化学武器、核武器，甚至有一些国家已经把为了恐怖主义的目的研发这些武器，作为一个恐怖主义犯罪来对待。还有就是使用这些武器。所以这个是关于恐怖主义的定义。那我们重要的来谈一下，在我们澳门的法律中，2006第3号法律中，它有哪些恐怖主义的罪名？那这些罪名的规定是不是还有一些可以完善的空间？还有哪些罪名是很多国家都有，但是我们没有的？我们是不是要考虑在我们的澳门法律中增加这样的一些罪名？那我们先看一下现有的罪名，恐怖主义行为罪。那么恐怖主义作为一种严重的犯罪，我们的法律除了处分它的实行行为，还处分它的预备行为在法律明确规定。还有呢，就是恐怖主义的组织罪。这个恐怖主义组织罪呢，我们又分了不同的情况。一个就是对于发起、创立、加入、支持恐怖组织的，那么对于行为人是处了10年到20年的徒刑。对于领导和指挥恐怖组织的，就是12年到20年的徒刑。同样，对于恐怖组织的罪名，我们也会处罚他的预备犯罪。
第3类是资助恐怖主义的罪名，而第4类呢，是我们根据澳门这个第4类叫做其他方式的恐怖主义行为罪。这个其实是澳门在2017年修改这个法律的时候新的增加进去的，而增加的原因呢，就是联合国在2014年通过了一个2178号协议，在这个协议中提出呢，在恐怖主义出现了一种新的趋势，就是会有一些从本国，然后通过合法或者非法的途径跑到中东地区接受中东地区的培训，然后呢再回到本国进行一些恐怖主义犯罪的行为，那我们叫做 foreign terrorist fighter。那么对于这种人呢，那就我们的法律规定了，如果以任何途径前往或企图前往非国籍国或居住国的地方，那他的目的在于接受恐怖主义的训练，提供后勤支援或者培训其他人，以及是为了加入恐怖组织或进行上述犯罪的，那么以及资助这些行为的，都会作为犯罪来对待。那为什么会有这个条款呢？我在几年前的时候去联合国开过一个恐怖主义的会议，那他在这个会议中呢，就放了伊斯兰国他们的一些宣传视频。那这个宣传视频中，他们把伊斯兰国拍得像个天堂一样，就是年轻人在那里面能够互相可以听音乐，可以打游戏，然后一起快乐的生活，大家像一个欢乐的大家庭。而这样的一些视频对于年轻人，尤其是对自己现状不满的那些年轻人，是有相当大的蛊惑力的。那在2010几年的时候，就出现了这样的一个趋势，有很多的欧洲的，尤其是在欧洲生活的伊斯兰族裔的2代或者3代，他们会跑到中东去。那在中国的新疆地区，也有一些人会，因为他们语言是相通的，所以他们也会跑到这个境外去接受培训，然后再潜回本国作战。但是非常庆幸，澳门并没有这样的行为发生，但是我们也要这个响应国际的义务，增加了这个条款。那还有呢，就是煽动恐怖主义的犯罪。那么煽动恐怖主义呢，其实它挺有趣的一个犯罪，因为我们通常说呢，只有教唆才会构成犯罪，而煽动它的意思，它是说不是我对你讲了，对特定的一个人或几个人讲了关于恐怖主义的思想，或者我手机上有一个恐怖主义伊斯兰国的视频，我给你看，这个就叫煽动。煽动它要求公开进行，针对公开的群体，或者是针对特定的大多数的人所进行的一种言论上的宣传，才能叫做煽动。那我们澳门的这个法律在2007年就规定了煽动的犯罪。上面是我给大家简单的，我们一起回顾一下关于澳门法律中对于对于恐怖主义犯罪的几种类型。那我下面主要想跟大家分享一下我最近几年的一个研究的成果。我是觉得我们澳门的恐怖主义这个打击恐怖主义的法律，虽然在2017年基于它国际义务的原因做了一些修改，而有一些修改是相当必要的，但是仍然还是有一些问题是值得进一步去讨论的。比如说，第一个问题是关于这个煽动恐怖主义的问题。因为根据我们澳门的2006年第3号法律，在2017年也没有修改这个条文。那么我们只是说，煽动恐怖主义犯罪要求公然及直接的煽动。换句话说，我一定要讲大家要去我们澳门的喷水池前地，去我们的政府总部去炸了他们吧，就是要非常直接的讲到恐怖主义行为才可以。而现在这个国际上的趋势是什么呢？我们最害怕的是改变一个人的思想，就是使得这个人产生了对恐怖主义的认同，甚至是对于这个恐怖主义的向往。那么这样的一些行为呢，我们叫做间接煽动，也就是说，它鼓励的是一种极端主义，是一种仇恨的思想，而并不是某一次具体的恐怖主义袭击的行为。那这样的这个间接煽动呢，其实存在着非常大的社会隐患和危害性。我们英文叫做 radicalization， 就是对于年轻人的这种洗脑，
其实对社会的危害是非常大的。那我们看一下，中国内地在这个刑法修改的时候，就增加了这样一个宣扬恐怖主义，也就是间接的煽动恐怖主义的罪名。那么他说，如果以制作、散发、宣扬恐怖主义的图书、音频、视频资料或者其他物品的方式，或者是通过讲授、发布资讯的方式宣扬恐怖主义，会构成我们刑法典中规定的犯罪。那除了中国这样做以外呢，其实在欧洲，欧盟协议、欧盟的这个打击恐怖主义的框架协议，最初这个框架协议是2002年的，但是在2008年进行了一次更新。在2008年的这一次中呢，它明确提到，各国不仅要打击直接煽动恐怖主义行为的那个直接煽动，还要打击对恐怖主义进行赞美宣扬的这种间接的煽动。那举个欧洲的立法例，就是比利时。比利时在它的刑法典中140条的 B， 增加了煽动恐怖主义行为。那么它这个煽动呢，就包括了间接的煽动。2016年的法律对于煽动恐怖主义的罪名进行了修改，明确直接煽动和间接煽动均被视为煽动行为，并且在比利时，不仅煽动恐怖主义构成犯罪，如果煽动一个年轻人或者一个人跑到境外去接受培训，这个也构成犯罪。也就是说，它不仅仅煽动恐怖主义，还包括煽动为恐怖主义之目的进出国边境的行为那我们看看中国规定了间接煽动以后，那么它在它的法律上有多少人会因为这样的煽动的罪名被判刑？2015年11月，中国规定了间接煽动恐怖主义这样的罪名。那么从2015年到我们这个最近刚刚查的资料呢，它一共有30起涉及到煽动恐怖主义的犯罪。那这30起呢，16年有3起，17年有19起，18年有8起。那么在这个煽动行为中呢，只有一例，大家可以看一下，在所有的煽动行为中，只有一例是直接宣扬直接煽动恐怖主义的。剩下所有的案例都是间接煽动，而这些间接的煽动，其实它主要是发生在中国的新疆地区。然后呢，在2018年的时候，大家就会发现出现了很多新的间接煽动，发生在哪里呢？发生在互联网上。所以它的范围就变得，虽然中国是在互联网上会有一些监控，但是这些视频仍然在实践中传播到更广阔的这样的一个这个范围内。比如说，这个2017年我们查获的一个案件呢，就是被告人通过手机的一个软件，加入了一个恐怖重口味资源交流群。那么它其中有474名群成员。那在这个同年的2月6号到3月31号，犯罪嫌疑人林某在中国的东北部的大连市在群里发了关于伊斯兰国恐怖分子枪击人质的视频，然后这个花开满面、心脏暴露，然后就这些血腥的视频。经过公安机关的审查呢，认为其中的11部视频涉及到宣扬恐怖主义。那么他的这种宣扬，其实他并没有说我们去炸了什么吧，我们去做什么吧，而是说他宣扬了这种仇恨的观念，所以呢，这个因为中国内地已经确定了间接煽动恐怖主义这样一个罪名，所以这样的人是可以以这个罪名来受到处分的。因此呢，考虑到这个联合国的决议的要求，考虑到我们受到对澳门法律有很大影响的这个欧盟框架协议和欧洲一些国家的这种规定呢，我们是不是也可以考虑在我们的煽动犯罪中，不仅包括直接的煽动，也应该包括那些赞美恐怖主义的间接的煽动以从根源上、从萌芽中把恐怖主义消灭恐怖主义。这是第一个。第二个呢，是关于帮助恐怖主义的罪名。
因为我们知道恐怖主义袭击一旦发生，它的后果是我们不想承受也不愿意承受的。所以呢，现在还有一个趋势，我们会对于恐怖主义中的一些还没有发生，但是有助于恐怖主义发生的行为进行打击。这些行为包括什么呢？比如说为恐怖组织招募新的成员，然后为恐怖组织运送他的成员，还有呢培训啊，这样的一些行为，在国际社会上也是这个在加大了对他们打击的力度。我们都知道刑法应该是谦抑的，如果不是严重到我们社会不能承担的程度，刑法应该是最后介入的手段。但是因为恐怖主义它的特殊性，所以各国包括欧盟已经都在讲了这个问题。比如说刚才我提到的2008年的欧盟框架协议，它要求各个成员国将恐怖主义进行招募培训的行为确定为恐怖主义的犯罪。还说我为什么老讲比利时？因为我刚刚写完一篇比利时的文章啊，是我比利时的同事跟我合作的，那我知道他的资源一定是很可靠的。所以他在比利时的140条第3款说，任何人招募他人实施恐怖主义犯罪的，处5年至10年的监禁。如果培训或训练他人制造或使用爆炸物、火器或其他武器及有害的危险物质的，那他在恐怖主义的这个框架下呢，他也会被判5到10年的监禁。所以这是欧洲。那中国内地呢，也有了这样的规定。比如说中国内地讲，为恐怖活动组织实施恐怖活动或者恐怖活动的培训、招募、运送人员的，或者组织这样的培训的，都会处以相关的刑罚。那在中国呢，这个规定也是得到了比较多的实践中的运用。为什么呢？就是因为在新疆地区，我去调研的时候就发现很多维吾尔族的那些小孩他们呢，家长长辈们不会让他们去上公立的学校，而是上私立的这种讲经班。那这个讲经班一般都是地下的几家组织起来，然后由一个人来给他们授课。那在授课的时候，除了讲《古兰经》，还会讲一些什么圣战然后这个为了家族的荣耀去这个实施这些活动就是他会对这些小孩子进行洗脑。那这种恐怖主义的培训呢，以前是很难被惩罚的，现在呢，就这样的罪名就会帮他惩罚。还有呢，有一些南疆，就是新疆南部有一些村子，他们都是很穷的村庄，他们呢想要去这个中东接受这种培训，他们没有钱，那怎么办呢？会很多人凑钱给他路费让他去这种招募运送或者回来的人让这个带他的同乡出去所以这样的行为，那么这个就是我们在打击恐怖主义中经常讲到的，包括联合国的2178号协议也讲到的招募、运送、培训这样的一些行为。这种行为都不是恐怖主义的实行行为，我们把它定性为叫做帮助恐怖主义的罪名。第3个就是最复杂的，也是我们2017年修改了一次，但是我自己觉得这个修改还是有一些可以商榷的地方，就是关于资助恐怖主义。那么资助恐怖主义的犯罪呢，是我们澳门经常讲到的，而且我觉得也是对于我们澳门来讲最可能发生的一类犯罪。因为大家都知道，我们澳门这个经济的来往已经受到了国际社会的关注，关于金融监管，而这个资助恐怖主义的资金是不是可以从澳门经过那也是一个我们需要考虑的问题。这个对于我们树立澳门的国际形象也是非常重要的。那在2006年立法的时候已经讲到了，比如说第4条，第4条是讲恐怖组织犯罪的。那他讲了组织领导恐怖组织的犯罪，然后创立、发起、参加恐怖组织的犯罪。然后他还讲了一条叫做对恐怖团体、组织或集团给予支援，尤其是透过提供情报或物资的，对他的处罚等同于创立一个恐怖组织。所以我们的罪名是很重的，10年到20年的徒刑它的刑罚是一样的。然后我们的第7条又特别规定了一个资助恐怖主义的行为，
那么第7条呢说，意图全部或部分资助做出恐怖主义的行为而提供或收集资金者，如果按照以上各条的规定，不会科处更重的刑罚，那么就判处1到8年。所以大家看到这个刑罚啊，一个是10到20年，一个是1到8年，它的差别是很大的。那我查阅了当时2006第3号法律的这个立法会的理由陈述。那在理由陈述里呢，他是这样解释的，他说第7条的资助恐怖主义的行为只是适用于恐怖主义的准备行为，如果是恐怖主义的实行行为，那么对于参加恐怖组织的这个实行行为，就按照10到20年的处刑。如果是第6条规定的关于恐怖主义行为具体实施恐怖主义行为的，那么资助恐怖主义行为和实行恐怖主义行为作为共同正犯处理，那个刑罚是3到12年。因此只有在不满足上面的恐怖组织和恐怖行为的情况下，对于那些比较轻微的预备行为，才会以这个1到8年的这个徒刑来处分。所以呢，根据这个，我们总结一下，就是根据2006年的这个反恐法呢，它是说资助恐怖主义的预备行为的，才会用第7条的资助恐怖主义犯罪。而资助实行行为的，它是按照共同正犯来处理的。这是2006年立法的逻辑，它分了2种不同的资助。然后大家再看一下，它资助的行为方式也是不同的。如果是资助恐怖组织的话，它不仅仅是提供物资，还包括提供情报啊。那对于资助预备行为呢，我们的立法用的是资金。那什么叫资金？是我们值得讨论的。如果他需要一台手机，我没有给他钱，我给了他一台手机，这个叫不叫资助？是不是第7条讲的资助？那还比如说，我知道公安机关警察要到这个私下设的这种奖金培训班来搜查，我给他们提供了信息，让他们跑掉，这个叫不叫资助啊？叫不叫支持？所以这些都是我们2006年可能没有解决到的问题。那我们看看2017年的这个立法的修订呢，其实也是根据联合国2178号协议。联合国的2178号协议是2014年，那它在这个协议中明确提出，各国不仅要打击提供资金资助恐怖主义的行为，还应该打击提供各种形式的帮助，比如说物质、技术、情报，这些支持都要打击。所以在2017年的时候，我们把2017这个第7条呢做了一个细化的规定，它不仅仅包括了资金，还包括了经济资源，任何类型的财产可以转化为资金的产品或权利，都在它的范围之内了。所以我们的第7条扩大了资助的行为方式。同时第7条的第2款还规定了，他说如果资助做出下列用途，则属做出上款所定的不法行为。那么包括了什么呢？包括了做出特定的恐怖主义行为。那大家是不是还记得我刚刚跟大家介绍过，在2006年法律的时候，立法者的解释是说，如果是特定的恐怖行为，资助的话是按照共同正犯来处理的，那它就是3到12年。而根据新的法律，他说了，做出特定的恐怖主义行为按第7条，那它的处分就是1到8年。而且更重要的是，我们的立法在2017年的时候并没有删除刚才说的第4条的第2款，也就是说，如果给恐怖组织提供物资的，处10年到20年徒刑。那我们再看一下第7条现在的第2款，说供恐怖组织或恐怖分子用于实施恐怖主义有关的任何用途，即使这个资助和做出任何特定的恐怖主义无关者亦然。也就是说，我们如果发现了资助恐怖组织的行为，到底现在根据我们的法律是用第7条的1到8年，
还是用第4条的10到20年，也是不太清楚的。因为我们法律如果没有删除这个条款的话，是不是意味着就应该使用？如果使用的话，那么第4条呢，只是规定了物资和情报，它并没有包括比如说权利啊，可以转让成物资的权利啊，所以它跟第7条的关于资助的具体行为方式又是不同的，所以这里面可能会产生一些问题。还有呢，就是这个我们在考虑到这个资助恐怖主义的时候，是仅仅包括资助恐怖主义的实行行为吗？还是包括资助恐怖组织？包不包括资助煽动恐怖主义？比如说，我想要这个宣传恐怖主义，但是我缺一台电脑，我需要付这个上网费，我没有钱，这个叫不叫资助？还有包不包括这个资助恐怖主义的招募啊、培训啊？还包不包括资助恐怖主义的预备行为？所以这都是我们资助里面没有讲清楚的。还有就是我们的资助行为是对于所有的资助都是1到8年，但是很多国家的立法例它会看你资助的是什么样的犯罪。如果资助的是恐怖组织，那么你这个资助行为它的刑罚会更高一点。如果只是资助煽动恐怖主义，那么它的刑罚就会低一点。所以要不要考虑到这个量刑的这个区别，也是可以考虑的。所以我觉得，如果我们非要挑出1条来改的话，我们澳门的这个恐怖主义犯罪的罪名中，这个资助应该是我们特别需要考虑的内容。我已经用了太多的时间了，感谢大家。Gostaríamos de colocar-nos ao dispor da audiência, perguntar se tem alguma questão que gostariam de nos colocar. Estamos aqui ao vosso dispor para então procurar responder a essas questões. Sim? Não é mais ninguém? Já está? Muito obrigado. Teresa, tinha uma pergunta para ti. Em primeiro lugar, gostei muito da intervenção, aprendi muito, como sempre. Só não percebi uma coisa. Relativamente àquela, vou-lhe chamar tentativa de conciliação, porque realmente não percebi bem como é que se chamava, mas em que tu dizes que pode haver uma reunião, não é? Presidida por um juiz, se não me engano, com o agressor e com a vítima, e que pode acabar, não é? Num arquivamento, vamos assim dizer. Eu penso que tu não te mostraste satisfeita com essa solução, não é? E então qual seria a solução? Uma espécie de quarentena, uma espécie de período de prova? Muito obrigada. Muito obrigada, Miguel, pela tua questão. Acho que é uma excelente questão e assim permite-me desenvolver um bocadinho esse tema. De facto, trata-se de uma reunião de conciliação. Sim. Na minha opinião, todas as medidas verdadeiramente restaurativas deveriam permitir a chamada diversão do processo para instâncias extrajudiciais. E, portanto, eu sou a favor do recurso a essas soluções, pode-se chamar reunião de conciliação, sim, mas fora do processo, onde o mediador seja um agente colocado fora do processo, nomeadamente um mediador penal com formação para o efeito. E, portanto, considero que pode-se perfeitamente lançar mão deste tipo de reuniões, quer na fase inicial do processo, quer numa fase posterior. E o grande propósito seria o de, no final dessa reunião de conciliação, e isto aplica-se tanto nos casos de violência doméstica, como também naquilo que eu defendo relativamente aos menores, no final da reunião de conciliação, deveria ser elaborado um relatório por esse tal mediador, por esse tal agente externo ao processo, que entregaria esse mesmo relatório ao juiz, e o juiz então tomaria a decisão final a propósito do problema criminal em si. Ou seja, não levaria certamente ao arquivamento do processo, mas poderia levar em consideração, digamos que, as vertentes positivas que tivessem surgido dessa reunião para efeitos de determinação da medida concreta da pena. Sim. É. Quanto tempo é que ele teria de esperar, não é? Havia essa... Eu percebo a tua forma alternativa de resolução, concordo perfeitamente. Agora, o que eu não percebo é porque é que não há de acabar num arquivamento, se efetivamente houve perdão, não é? Ou então, se poderia haver esse espaço de não podemos sei... abrir aqui uma janela. Se, de facto,
te parece que o arquivamento faz algum sentido, então ao menos que não fosse o arquivamento definitivo. Exato, Pelo com a menos possibilidade que fosse, de reabertura depois do exatamente, processo. semelhante Isso ao sim. arquivamento que nós encontramos na Lei da Mediação Penal em vigor em Portugal, onde o arquivamento é, digamos, como um arquivamento que vai depender do cumprimento das medidas que são aplicadas. Exatamente. Então, no máximo isso, mas não mais do que isso. Não permitir o arquivamento imediato do processo. O nosso não é assim, então. O nosso não é assim. É isso que eu não sabia. Pelo menos ficaria o arquivamento dependente do cumprimento de certas medidas num determinado período de tempo, sei lá, por exemplo, 6 meses ou algo parecido, e assim conseguir-se talvez encontrar uma solução de meio termo. Não é? Obrigada. Muito boa tarde e muito obrigado. Queria reforçar aquilo que o Dr. Miguel disse. De facto, foi muito simpática esta partilha e pareceu-me estão de parabéns por a vossa apresentação, ambas as oradoras. Eu gostaria de partilhar e, ao mesmo tempo, lançar alguns desafios relativamente à questão da justiça restaurativa, que eu devo dizer que sou particularmente defensor da mesma, tento o meu percurso profissional e defendi sempre muito estes caminhos alternativos, apesar de eu ser juiz, mas acho que os caminhos alternativos só têm vantagens. E nessa medida gostaria de fazer um desafio, porque até tendo em conta a lei da mediação penal em Portugal, eu penso que foi muito modesta e foi muito, enfim, muito pouco provocadora. O legislador foi de facto talvez um bocadinho triste nas soluções que encontrou, porque se nós formos ver a lei da mediação penal acaba por fazer um bocadinho o papel químico de uma série de institutos que já existem no processo penal e no Código Penal para pequenos crimes e não se avançou em demasia. E é neste caminho que eu queria pôr-vos à vossa consideração, se acham que faz ou não sentido que a mediação penal, vista ela como foi aqui transmitida antes da intervenção do juiz ou antes da intervenção dos tribunais, se faz sentido a mediação penal, desde logo, em crimes, os chamados crimes mais graves, naturalmente os crimes de natureza pública, e peço desculpa se vão achar muito provocador aquilo que eu vou dizer, mas até porque quiçá em questões de homicídio, roubos, criminalidade grave, se faz sentido ou não, obviamente dentro de determinados padrões e dentro de determinados conceitos, se faz sentido. E por outro lado, se faz sentido, a professora Teresa já adiantou um pouco isso, se faz sentido, isto também tem a ver com uma vertente minha de alguma experiência que fui tendo em termos profissionais, se faz sentido ou não introduzir estes mecanismos já numa fase posterior, já em termos de execução de pena, nomeadamente penas privativas da liberdade, como é óbvio, e aqui introduzindo fatores, os chamados fatores premiais do cumprimento de pena, que podem depois ter repercussão não só em reduções de penas, como também em concessões de liberdades condicionais e apreciação da liberdade condicional. Lançava este desafio, até porque também se fez ligação ao terrorismo, que é um crime grave, se efetivamente fará sentido falarmos em justiça restaurativa neste campo. E peço desculpa de me ter alongado mais e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Sr. Doutor, pela sua questão, pelas suas questões, ambas muito pertinentes, e que também agradeço no sentido de que permitirão então desenvolver esses dois âmbitos, no âmbito da mediação penal e da justiça restaurativa no sentido abrangente. Ora, em primeiro lugar, a questão que colocou prende-se com o problema de saber se faz algum sentido colocarmos em prática a mediação penal em crimes mais graves. Concordo absolutamente consigo. Também considero absolutamente que o legislador português foi muito tímido nas decisões que adotou em 2007 e que poderia ter ido muito mais adiante. Inclusive, alguma coisa terá falhado na lei de mediação penal em Portugal, pois hoje em dia já não existem sequer casos de mediação penal, o que, inclusivamente, é algo de lamentar, porque foram instruídas pessoas para trabalharem como mediadores penais, mas esse método de resolução alternativa de litígios acabou por não funcionar. Foi, de facto, pensado apenas na altura para crimes de natureza particular, natureza semipública, com limites até 5 anos, e depois haveria várias situações que ficariam fora dessa lei. E eu sempre me coloquei contra esse tipo de soluções, porque, na minha modesta opinião, faz todo o sentido recorrermos à mediação penal, também quando o crime for um crime de natureza pública. Porquê? A mediação penal pode não resolver definitivamente o litígio. Claro que se for um crime de natureza particular, natureza semipública, sempre poderiam
os sujeitos envolvidos nesta mesma matéria criminal resolver a questão extramuros, porque bastaria não apresentarem queixa e reunir-se-iam, por exemplo, num escritório de advogados e resolveriam então a questão. Agora, se o crime for um crime de natureza pública, considero que, ainda assim, os benefícios que se colhem da mediação penal ou de qualquer outra figura baseada na justiça restaurativa são bastante mais avultados do que não colocar de todo em prática esse mesmo modelo. Porque se permitir a diversão do processo para uma instância extra-processual, para daí decorrer a mediação penal, mesmo numa situação de homicídio, em que intervenham como vítimas os familiares daquele que acabou por perder a vida, isso vai permitir que as pessoas que precisam, independentemente da natureza que o legislador atribua ao crime, de falar, de se expressar, de manifestar a sua opinião, que se expressem. E vamos sempre colher vertentes ou vantagens positivas, não apenas na vertente de quem vai falar, de quem se vai expressar, mas também na ótica do próprio arguido e, quiçá, condenado, consoante o momento em que seja colocado em prática este modelo. Portanto, na minha opinião, mesmo se o crime for um crime de natureza pública, poderá perfeitamente pensar-se na mediação penal, prever-se a mediação penal, seja colocada em prática extramuros, mas, como é óbvio, se o crime for de natureza pública, não vai a decisão ter de ser tomada, em última instância, pelo mediador, como é natural. O mediador vai elaborar um relatório, onde vai, portanto, de alguma maneira, expor todas as consequências que decorreram das reuniões que ele levou a cabo e que ele mediou, vai apresentar o relatório ao Sr. Juiz e o magistrado então apreciará daquela reunião e levá-la em consideração até para efeitos de determinação da medida concreta da pena. Portanto, poderá ter relevância nesse campo muito concreto. Por outro lado, também em sede de cumprimento da pena, sou perfeitamente a favor da mediação penal ou de quaisquer outras figuras mais abrangentes, como os chamados Victim Impact Panels. Porque, aí está, já estamos no âmbito do cumprimento da pena, já, de alguma maneira, os sentimentos que existiam no momento anterior já estão mais apaziguados. Vamos permitir que a vítima continue a ter o poder de falar, porque talvez não tenha ainda tido a oportunidade de se encontrar com o agente, de ter expressado como deve ser, de ter dito aquilo que efetivamente sofreu na decorrência do crime e todas as consequências colaterais que advieram desse mesmo crime. E, por outro lado, o próprio condenado está a cumprir pena, se calhar será muito positivo para efeitos da sua reinserção na sociedade, perceber de facto as consequências que o seu ato, provavelmente um ato único que ocorreu de um momento, de um segundo para o outro isso aconteceu, mas todas as consequências que isso acabou por ter na pessoa da vítima, nos seus familiares e também olhando aqui no conceito de vítima como um conceito amplo. Portanto, não vejo qualquer problema na colocação em prática de qualquer modelo baseado na filosofia restaurativa, também acuando do cumprimento da pena. Depois, isso poderá eventualmente ser, naturalmente, levado em consideração para efeitos da liberdade condicional ou desses institutos, portanto, em termos de cumprimento da pena e consequências do cumprimento da pena. Obrigada, eu. 我也想，对不起，我也想，如果可以的话呢，介绍一下在中国内地关于恢复性司法它的一个发展的过程，因为刚才讲到的问题呢，在中国都也经过了类似的讨论。在2005到2006年的时候，中国就已经开始了关于恢复性司法这个理论的研究和它在刑事诉讼中的适用。那我们也请了刚才 Teresa 讲到的 John Braithwaite 教授，请他从澳大利亚，因为他是非常知名的恢复性司法的专家，包括这个从加拿大啊，然后美国请了一些恢复性司法的专家来讨论这个问题。同时呢，我自己我2010年来到澳门，那在此之前呢，我在中国内地的最高人民检察院做政策研究。那我们做了一个关于恢复性司法的一个实验项目，在中国选了6个不同地区的检察院。那么对于他的进来的刑事案件呢，随机的划分奇数和偶数。对于奇数组就按照普通的刑事案件处理，对于偶数组的案件就是尽量的促成这种恢复性司法啊，双方之间的对话。当然，并不是所有的案件都适合这种对话的，比如说有一些案件贪污腐败的案件，然后多次盗窃的案件，这样一些都不是太适合的。那么，但是对于比如说熟人之间的，或者是说这个未成年人的犯罪，以及具有良好记录的公民的第一次犯罪，这些犯罪我们发现它的恢复性司法的效果是非常好的。那我们大概搜集了1000多个案件，
做了对比，然后得出来了一个数据，交给中国的立法机关，那就说服中国的刑事诉讼法在2012年的时候确立了一个叫做公诉案件的和解程序。所以，如果我们讲私罪案件或者中国没有准公罪啊，就是讲私罪的案件的和解，那它是很简单的，因为它可以通过就是我们讲的调解葡萄牙2007年的那个调解制度，它的目的在于通过这种对话沟通，从根本上消灭这个刑事案件，刑事案件就不再存在了。而中国内地在引入恢复性司法的时候，它的野心是更大的，它是想一个刑事案件发生了之后，是不是一个判决就能够解决这个犯罪所带来的纠纷，还是因为我们给被告人定罪会产生一个新的纠纷？因为在实践中，有一些被告人他从监狱里出来之后，他第一件事儿去找被害人复仇，而不是去看自己的家人。所以刑事纠纷是不是能够通过报应性刑罚得到解决是有争议的。因此，中国内地在2012年作为一个特别程序，加入刑事诉讼法典的公诉案件和解程序，适用于所有的刑事案件，包括您刚才讲到的杀人啊、强奸啊这些非常暴力的案件。但是它的结果并不是消灭刑事案件。当然，对于这里面比较轻微的，比如说大学生偷了同学的手机啊，亲戚之间出去吃饭，这个妹妹打了姐姐啊，这样的案件是可以通过和解最后做出不起诉的处理。但是大多数的案件，它是说因为被告人有这种真诚悔过的行为，被害人通过这样的一个对话得到了一些情绪上的宣泄，或者得到了经济上的补偿。这个社区因为他们之间的这种沟通和对话，对于犯罪所破坏的社会关系恢复了信心。通过这样的一些行为，使得检察官在起诉这个案件的时候，可以给一个比较轻微的量刑建议，建议法官给予比较轻微的处罚。而这个公诉案件的和解程序，在中国内地，它是可以发生在刑事案件的调查阶段，可以发生在检察官决定起诉的阶段，甚至可以发生在法庭的审判阶段。只要没有做出最后的判决的结果，都是允许这种沟通和对话。因为它的目的不是消灭这个刑事案件，而是取得对于刑事纠纷解决的一个更好的效果。这个法律从2012年到现在，有一些不少的实证研究发现它的效果还是非常好的。因为中国内地它在法律中它有一句口号，它叫做办案的时候解决刑事案件要考虑到法律效果和社会效果的统一，考虑到我们的法律是不是真的更好的解决了这个问题。好，我就分享这么多。Uma pergunta para a Teresa, no sentido de perceber se não é possível, ou se na tua opinião não é possível criar um sistema de mediação dentro... Está desligado? Está ligado. Dentro do próprio processo penal. Portanto, pelo que eu percebi a resposta que deste ao Miguel, havia a necessidade de, ou na tua opinião, haver um mediador externo, uma pessoa externa ao processo que viesse a mediar as partes. Mas, na tua opinião, não seria possível fazer isso como uma fase prévia dentro do próprio processo e pelos intervenientes processuais, pelo procurador, se fosse ainda na fase do inquérito ou antes do julgamento? Portanto, no fundo, uma tentativa de conciliação como há no processo civil. Se isto não era possível, na tua opinião, ser, perante o regime jurídico de Macau, de incluirmos a mediação penal dentro do próprio processo, com os sujeitos processuais, sem necessidade de ter intervenção de um outro, de trazer mais um elemento ou mais uma figura para o processo, qual seja o mediador. Muito obrigada, Susana, pela tua questão. Uma excelente questão, de facto. Sem margem para dúvidas que, se nós pensarmos na justiça restaurativa ou na mediação no seu sentido puro, isso exigiria sempre que interviesse alguém de fora do processo para que, tendo a devida formação para tal, pudesse tentar resolver as coisas num ambiente em que haveria, digamos, maior flexibilidade, maior liberdade para que, nomeadamente, a vítima se pudesse exprimir, para pudesse falar.
Agora, naturalmente, que nós não precisamos de procurar as soluções mais depuradas, digamos assim, no âmbito da justiça restaurativa. E é perfeitamente possível e viável encontrarmos soluções como essa que acabaste de referir. Contudo, só faria aqui uma chamada de atenção, que era de que durante a formação dos magistrados, seja magistrado judicial, seja magistrado do Ministério Público, houvesse uma disciplina obrigatória na sua formação de justiça restaurativa, mediação penal, porque estas questões também envolvem muito de psicologia, saber como lidar com as partes, com os sentimentos, com aquilo que estão a vivenciar naquele momento e com o extravasar das emoções. Se isso acontecesse, se esse pressuposto estivesse realmente verificado, poderia efetivamente levar-se a cabo uma mediação penal no âmbito do processo. E uma outra sugestão, fosse num ambiente mais neutral, que não fosse propriamente na sala de audiências. Mas na prática, permite-me que eu discorde do seguinte, na prática eu acredito que quer o juiz, quer o procurador que no dia-a-dia estão nos tribunais a lidar com e a julgar os crimes, tenham essa formação, que, ainda que não seja formação nos bancos da universidade, nos bancos do SES, que seja essa formação que a vida lhes dá e que a experiência lhes dá, porque ao estarem a julgar, eles próprios já têm que ter essa sensibilidade que é necessária para que haja essa mediação e que procure a mediação entre arguido e vítima. Portanto, por aí não me parece que haja a necessidade concreta da disciplina em si, mas posso não estar a ver bem a coisa. Porque eu penso que, eu percebo perfeitamente a tua opinião, aliás, naturalmente que, em princípio, qualquer magistrado terá esse saber lidar de forma também mais pessoal, atendendo aos sentimentos de quem está ali em causa, quem está à sua frente, sem margem para dúvidas que sim, não é? Depende da própria formação da pessoa, conforme os seus valores, a sua maneira de estar, naturalmente que o magistrado terá essa possibilidade. Mas, por uma questão técnica, para saber como lidar com as pessoas do ponto de vista técnico, creio que ter essa formação não seria negativo. Sim, por favor. Eu peço desculpa, eu não sei muito de direito, embora tenha trabalhado nos tribunais durante bastantes anos, mas na perspectiva do direito processual. Já não faço nada disso, felizmente, mas não deixo de ter alguma sensibilidade para estas questões. E, antes de mais, começava por vos dizer que gostei da forma como exploraram as matérias, quer uma, quer outra, obviamente, com as dificuldades inerentes à tradução, mas percebi perfeitamente. E a minha preocupação vai para isto. Eu acho excelente falarmos de justiça restaurativa, mas restaurar significa transformar alguma coisa que está mal, não é? Pôr alguma coisa que está mal. Eu tenho alguma propensão para não ver uma vítima só no lugar de vítima. Eu vejo do outro lado uma vítima, embora num plano inferior, mas não deixa de ser uma vítima. Quando nós falamos de violência doméstica, vemos o agressor simplesmente como agressor. Vemos que ele mata, referiu, ele mata por amor. E eu diria, ele não mata por amor, ele pensa que sim. Ele mata é por ter perdido a posse. Ele mata pela perda da posse. E esta ideia de posse é uma ideia ancestral, que vem lá muito, muito de trás e que a sociedade precisa de estudar, analisar com cautela para que não haja necessidade de restaurar coisíssima nenhuma. Mas a sociedade está ausente, o que eu acho é isto, há muita ausência. Os Estados estão muito aquém de tratar das questões a montante. As pessoas precisam de acompanhamento. Antes da violência doméstica começa quase no berço, começa na escola, a rejeição na escola, o bullying na escola, depois o mercado laboral, que é exigente em termos de comprimento e pouco produtivo em termos de rendimento. Depois uma família que não corresponde a um ideal que se criou
dependendo isto da formação de cada pessoa, mas uma família que fica aquém das minhas expectativas, a perda do emprego um dia mais tarde, o álcool, as adições todas associadas e, finalmente, a perda da mulher e dos filhos, vê-la com um outro indivíduo num sítio qualquer. Tudo isto é uma perda constante que o indivíduo vem acarretando sobre si próprio. E o que eu penso é isto: o Estado deve ter um papel mais interventivo, fazer o diagnóstico, estudar, acompanhar, ajudar, estar presente. Relativamente à justiça restaurativa, eu acho que é muito interessante, mas ela não me parece que seja... Quem sou eu para dizer isto? Eu vou reformular. Vocês são estudiosas e promovem a mudança do direito e acho ótima a vossa análise. Mas as vossas soluções estão sempre aquém também. Porquê? Porque a pulseira eletrónica veio resolver o problema do indivíduo ou o problema do estabelecimento prisional, que já não comporta mais um indivíduo e que acarreta para o Estado muito, muito gasto. Desculpem, eu estou tensa, estas coisas mexem comigo, mas basicamente para dizer isto, a sociedade precisa de mais atenção, o mundo tem que ser um lugar de oportunidades para todos. Nós não temos que ser uns filhos e outros enteados, nós temos que criar condições para todos. Peço desculpa. Não, eu é que agradeço muito, e a senhora professora Lídia também, agradeço muito pelo seu comentário. E gostaria só de ser 3 ou 4 comentários também. Dizer em primeiro lugar que agradeço muito pelo seu comentário. Não se preocupe por ter dito alguma coisa que eventualmente possa parecer como nós estudamos estas questões e que ficamos um bocadinho aquém. Eu percebo perfeitamente a sua visão, porque é uma visão ampla, uma visão que abarca o indivíduo desde o primeiro momento. E foi por isso que dissemos aqui que a justiça restaurativa, por exemplo, não resolve todos os problemas. É só um dos mecanismos possíveis. Eu gostava de voltar precisamente ao seu ponto, dizendo que concordo em absoluto consigo. Nomeadamente, as Nações Unidas, UNODC, está neste momento a levar a cabo um programa muitíssimo interessante, cujo propósito é o de educar para a justiça. E consiste em educar as crianças desde tenra idade para as questões do crime, permitindo que as crianças tenham mais sensibilidade, percebam precisamente o que é que podem fazer, o que é que não podem fazer. Tudo isto conjugado com colocar em prática nas escolas mecanismos de justiça restaurativa para resolver no ambiente escolar questões, por exemplo, de bullying, fará com que as crianças de hoje sejam seres humanos, sejam adultos, melhores amanhã. Mas são seres humanos em formação. E o que é fundamental é dar-lhes todas as medidas possíveis para que possam lidar com as dificuldades que vão encontrando no dia-a-dia e tornarem-se, portanto, pessoas melhores amanhã. Eu concordo consigo. Certamente que o problema da pessoa que atuou muito mal hoje não foi um problema de hoje, foi um problema que é o cúmulo ou acumular de todas as tensões que foi vivendo desde tenra idade. Concordo consigo. A sociedade tem que estar mais atenta, também concordo, e tem que ser colocadas em prática medidas por parte do Estado, nas escolas em primeiro lugar, desde tenra idade, para que aprendam entre si a resolver conflitos. Porque se nós tivermos, por exemplo, soluções de justiça restaurativa colocadas em prática nas escolas primárias, se uma criança vir 2 estão desavindas e tiver uma intervenção ativa auxiliando aquelas 2 a resolverem o problema e ficar em paz, certamente que este espírito passa mais tarde entre elas e fará com que todas elas, mais tarde, estejam mais atentas a estas questões, não pratiquem atos umas contra as outras, sejam atos negativos, tenham mais sensibilidade para as consequências destes atos umas nas outras e sejam seres humanos melhores, sejam adultos melhores e, portanto, claro que o trabalho tem que ser feito desde tenra idade. Concordo absolutamente consigo e agradeço-lhe muito pela sua intervenção, muito, muito, muito importante. 我非常快讲2句话，我看时间很多，是因为我明白这个对于恢复性司法的担心啊，是因为呢，我们在进行恢复性司法的过程中，在中国也出了一些问题，比如说，我们看到有一个大学里2个人打了1个人。 然后呢，打完了人，其中有一个大学生就很害怕，他就逃跑了。然后另外一个留下来的就和被害人进行了一个恢复性司法的这种调解，然后他们谈得很好。
最后达成了协议，这个留下来的这个大学生呢也赔了他同学很多钱，这个案件就结束了。过了一段时间，他的同学回来了。回来之后，他的同学呢也想通过这样一种赔钱呐、沟通的方式呢，使得这个案件结束，不要起诉他到法院去。但是这个被害人已经没有动力了，他说他所有的赔偿都已经完成了，他拒绝和这个人再进行一个沟通，那就会实践中会产生问题。还有呢，在这个温州，在中国一个很富裕的城市，有一个开宝马车的人撞了一个这个路人。然后使得他受伤，腿骨折。然后这个被害人就说：“那你要赔偿我80万人民币，如果不赔的话，我就要去追究你，那你就会被坐牢，所以你要赔偿我。”所以这种恢复性司法如果被滥用的话，可能会变成了被害人利用一个刑事后果来要挟行为人的一个措施。当然，同时我们也看到了一些很好的例子，比如说。这个我们看到一个很穷的，然后从小没有父母，在亲戚家寄养的一个小孩，他到一个餐厅打工。那因为他从来没有见过这么多钱，所以他有一天晚上因为贪念就偷了老板的钱就跑了。他把这些钱都花完了之后被警察抓住了。但是这个老板呢，通过和他的对话呢，就觉得自己也有孩子，这是一个这么不幸遭遇的小孩，那再给他一次机会，通过这种和解呢，就没有起诉他，而且还让他继续在他的餐厅里工作，这样就使得一个本来要被戴上一个犯罪分子的帽子，一辈子可能都没有办法好好的融入社会的一个人，给了他一次这个清洗自己案底的机会。所以恢复性司法这个手段用得好，它确实是很好的，但是它用在刑事司法中和公权力对抗的时候，确实也可能会产生一些问题，这些都是我们需要进一步思考的。就讲这么多。Queremos agradecer pela presença de todos e, nomeadamente, pelas brilhantes e muito importantes questões que foram colocando no final, pela vossa atenção. Agradecemos bastante e desejamos uma continuação de boa noite a todos. Obrigada.